Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Energia alternativa é uma energia sustentável e natural. Algumas fontes de energia são renováveis, como é o caso da energia solar. A luz do sol pode ser captada por painéis e transformada em energia térmica ou elétrica. E esta pode ser uma boa opção para quem quer reduzir as contas e ainda preservar o meio ambiente. Para falar sobre energia solar, eu recebo aqui no estúdio o Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, Máximo Luiz Pompermayer. Olá, Máximo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui no seu programa. Também está conosco o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, Rafael Chaiane. Olá, Rafael, bem-vindo. Bem-vindo, é um prazer estar no programa aqui com você, Carol. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer uma casa que usa energia solar. Utilizar a luz do sol para aquecer e até gerar energia elétrica. Em vários países, essa fonte natural já é utilizada por muitas pessoas. Aqui no Brasil, o mais comum é o aquecimento solar. Helena Araújo mora em Brasília e possui esse tipo de sistema em casa há mais de 25 anos. Nós somos dos primeiros a colocar, não havia muita gente usando. A gente ouviu falar e sempre a gente percebeu o benefício disso. Sempre, né? Aquela certeza a segurança de não ter filho tomando banho com chuveiro elétrico, né? Que é sempre uma preocupação de tudo quanto é mãe, né? Na época do frio, o reservatório onde a água quente fica, conhecido como boiler, mantém a temperatura. Ou seja, se em alguns dias não fizer sol, haverá uma reserva. À medida em que vai sendo usada a água quente dali, vai entrando água fria também, porque tem uma caixa, um reservatório de água fria ali. Mas ela entra aquecida pela água, pelas placas de energia solar, entra ali quente e fica quente. Não sendo usado, continua quente, porque é como uma garrafa térmica, ela retém calor ali dentro. Apesar de custar mais que as instalações de chuveiros elétricos, por exemplo, a economia na conta de luz é satisfatória. Fazem muitos anos, mas eu não lembro assim de ter sido um custo exorbitante. Foi uma coisa possível para a gente, para o nosso bolso fazer. E com certeza, eu não tenho a comparação das contas de quanto seria sem a energia elétrica, só com energia elétrica e quanto é. Não tem essa medida, porque sempre foi com a energia solar. Mas dá para imaginar que a diferença é grande. Além do aquecimento solar, outra maneira de captar os raios solares e transformar em energia elétrica é por meio de painéis fotovoltaicos. Com esse mecanismo, é possível acender lâmpadas e tomadas. Em geral, esse sistema é mais complexo e ainda custa muito caro. No DF, uma parceria entre o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia, e o Senai local e nacional, criou um espaço ecologicamente correto. Conhecido como Casa Solar, a residência possui sistema de energia elétrica e aquecimento solar. A ideia dela é captar o sol, os raios solares, converter em energia elétrica, fazer a acumulação delas nas baterias, nos acumuladores e depois fornecer para casa. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, 410 milhões de reais já foram aplicados em projetos de geração fotovoltaica, ou seja, transformar a luz do sol em energia. Ao todo, quase 100 empresas e 60 instituições trabalham para gerir e aperfeiçoar esse mecanismo. Segundo o professor responsável pela casa, no Brasil existem poucas usinas de geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos, mas com parcerias entre os governos e grandes indústrias do país, daqui a um tempo, a energia solar vai se tornar tão comum como o próprio aquecimento. A tecnologia nova, né, sempre é um pouquinho cara a princípio. Acredito que com o passar do tempo a tendência é diminuir e será bem comum instalar essas placas por aí. Rafael, essa questão da energia solar ser considerada limpa, ou seja, não agride o meio ambiente, é uma grande vantagem, não é? Sim, a energia solar, ela não faz barulho quando está funcionando, então não tem aquele incômodo auditivo que incomodam várias pessoas. Ela não solta fumaça, então não gera nenhum tipo de poluição. Então, quando você está esquentando água ou gerando energia elétrica, o impacto que você tem para essa produção de energia é nulo.
Quer dizer, é uma fonte de energia limpa. Agora, Máximo, ela já é bastante utilizada aqui no Brasil? Não, ainda. Bom, primeiro talvez seja interessante pontuar que tem a parte térmica de baixa temperatura, para aquecimento de água, quase que exclusivamente para banho, aí já é, digamos assim, bastante utilizada. A última informação que eu tenho é que temos cerca de 12 milhões de metros quadrados instalados no Brasil, que não é pouca coisa. Essa já é usada. Claro que temos um potencial muito maior, se comparado a países como Israel, por exemplo, a nossa utilização ainda é muito pequena nesse segmento. Mas é um segmento que está, digamos, economicamente viável, é só uma questão de tempo, as pessoas vão acabar adotando esse sistema, e do ponto de vista tecnológico está bem dominado, tem inclusive várias tecnologias, umas de baixo custo para a população de baixa renda. Então esse segmento não digamos assim, está relativamente bem, estamos relativamente bem nesse segmento. E aí tem as outras opções, ainda térmica, mas aí é de alta temperatura para uso em processos industriais ou mesmo para geração de energia elétrica, que seria termosolar, né, de alta temperatura para geração de energia elétrica, ou a heliotérmica, que se chama meio de espelhos, tem várias tecnologias, tem umas 4 pelo menos que se usa. Essa tem um projeto de pesquisa que ele tem um porte considerável, da ordem de 3 megawatts instalado, que será instalado, um projeto da Petrobras, que será uma primeira planta experimental assim, de um porte considerável dessa tecnologia de geração solar concentrada, né, de alta temperatura. E tem a solar fotovoltaica, que aí também é bem incipiente, mas já temos alguns projetos experimentais, inclusive por conta de uma chamada de projeto de P&D da ANEEL, que fizemos em 2011 e recebemos 18 propostas de projetos, são cerca de 400 milhões de reais investidos em plantas experimentais, que vão gerar energia já numa escala comercial, mas que também vai nos ensinar, né, qual é a melhor maneira de usar isso, qual é o melhor arranjo do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, né, de fazer a comercialização da energia. Então, a nossa expectativa é que, dentro de uns 3 anos, a gente tenha uma experiência bem melhor em termos de aproveitamento dessa fonte, digamos assim. E, Rafael, o meio de captar energia para que ela seja transformada ou em térmica ou em elétrica, ele é diferente? Sim, para você captar energia de forma térmica, você tem coletores solares. Os coletores solares, como é que funcionam? São canos por onde passa água. A forma mais fácil de entender isso é como se fosse um efeito estufa. Imagina que você compra uma garrafinha d'água, deixa no seu carro no dia de sol com o carro fechado. Entendo. Quando você volta à tarde, a sua água esquentou. Concorda? O copo d'água, a garrafa d'água que você deixou no carro. Funciona da mesma forma. Você tem os canos que você põe no telhado da sua casa, um local que não tem sombra, que bate sol. E aí tem normalmente um vidro em cima que forma uma pequena estufa que esquenta a água que passa por esses canos pretos. Eles são pretos para absorver bastante calor. E isso vai para uma caixa d'água revestida com um isopor, por exemplo, para manter a temperatura quente. E com isso você consegue tomar um banho quente, sem utilizar energia elétrica. Algo importante para frisar é que o chuveiro elétrico é a maior carga elétrica de toda a sua casa. Então, uma parcela considerável da sua conta de energia, da sua fatura, é devido ao chuveiro. Então, com isso, você desliga o chuveiro. A economia que você tem na sua fatura de energia, por não estar pagando o consumo do chuveiro, serve para você pagar o investimento que você fez no seu coletor solar, que esquentou água quente para você e para toda a sua família. E aqueles painéis que a gente costuma ver, então, são para quê, Máximo? Tanto esse aquecimento solar, né, para aquecimento de água, ele é de vidro, quanto o fotovoltaico, que é bem distinto. Aí, Entendo. Painel São várias fotovoltaico, tecnologias diferentes. Que ainda é bem menos usado, não se vê por aí nas casas. O que se vê por aí nas casas são esses painéis para aquecimento de água, que é uma tecnologia, né, bem diferente, bem mais simples do que o fotovoltaico. O fotovoltaico é uma outra tecnologia, é a conversão da luz solar em eletricidade. Não aquece fluido, é uma conversão direta da luz solar, a radiação solar, inclusive a indireta, mesmo um dia nublado, parte, né, dessa luz chega e é convertida em energia solar, não à noite, né? Então, aí, nós temos algumas
como eu mencionei, algumas plantas experimentais. Até recentemente, a única planta numa escala, digamos assim, que tinha algum porte era na Embaixada da Itália, aqui em Brasília, de 50 kW. Né? Tem uma planta lá que é mais experimental, é mais demonstrativa, naturalmente, mas imagino que eles tenham, usem, obviamente, aquilo para suprimento próprio, né, da Embaixada. E agora, mais recentemente, algumas plantas experimentais, mas também comerciais surgiram. Né? O primeiro projeto foi o de Itauá, no interior do Ceará, do grupo lá da MPX Energia, 1 megawatt, então foi a primeira planta assim, de um porte considerável, se tratando de energia solar fotovoltaica no Brasil, e eles já ampliaram aqui, estão ampliando agora para 2 megawatts, o projeto é para, num futuro distante, 50 megawatts, mas num futuro, assim, curto, médio prazo, 5 megawatts, e nós temos, como eu mencionei, essa chamada que a ANEEL fez para projetos de pesquisa, mas que envolve também a parte comercial, são 18 plantas, em várias partes do Brasil, de 500 kW a 3.000 kW, né, instalados. Dando certo, esse projeto pode ser espalhado para Sem dúvida, a ideia é que a gente todo, aprenda com isso e não apenas do ponto de vista, digamos assim, do melhor arranjo técnico e comercial, mas também da formação de pessoal, que nós temos uma deficiência grande de profissionais em todos os níveis, desde o técnico até o altamente especializado, né, professores, pesquisadores em nível de doutorado e pós-doutorado, né, para trabalhar inclusive desde a fase inicial, que começa lá com a purificação do silício, que é uma matéria-prima abundante no Brasil e que nós não temos ainda domínio. Tem um projeto desenvolvido lá na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, onde lá sim se desenvolveu lá uma tecnologia para produção da célula mesmo fotovoltaica no Brasil, mas ele ainda não se produz comercialmente no país. No mais, esses painéis são importados, então a ideia é que a gente também faça, no âmbito desses projetos, transferência de tecnologia para que tenhamos o domínio disso, para que o dia que essa... produzir aqui esses claro, painéis, o dia que essa fonte for, digamos assim, viável economicamente, porque ela não é competitiva, exceto em alguns casos muito específicos, que eu posso falar depois, ela não é competitiva com as outras fontes, com a hidrelétrica, por exemplo, ela custa ainda 3, 4, até 5 vezes mais, né, do que uma hidrelétrica, uma eólica, mas o dia que ela for, a gente tenha o domínio disso para não ficar dependendo tecnologicamente de mão de obra do exterior. Então, essa é a ideia, criar condições favoráveis para que a gente crie um mercado, não apenas do ponto de vista do uso dessa tecnologia, mas do desenvolvimento dessa tecnologia, da formação de mão de obra, infraestrutura de laboratório, para que a gente realmente tenha o domínio tecnológico dessa tecnologia. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre energia solar. Participam do programa o Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, Máximo Luiz Pompermayer, e o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB, Rafael Chaiane. Rafael, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa conversão da energia solar em energia elétrica. Como é que isso acontece? A energia solar, ela pode se converter em energia elétrica através do chamado efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico foi descoberto no século XIX por um físico importante chamado Becquerel e começou a ser utilizado na década de 60 pela NASA. Todos os satélites que mostram, na verdade um satélite é algo cilíndrico com 4 grandes painéis fotovoltaicos, que fornecem energia de forma ilimitada por toda a vida útil do satélite. E passou a ser utilizado depois, na década de 70 e 80, para atender pequenas comunidades isoladas. Sim. Por exemplo, você tem um conjunto de 10 ou 15 famílias vivendo à beira de um rio, no meio de uma floresta. Seria um crime ambiental você abrir uma vala na floresta para levar uma linha de transmissão para alimentar poucas famílias. Então você coloca um painel fotovoltaico, que ele gera eletricidade suficiente para atender essas 10 ou 15 famílias de forma isolada. O sol bate lá e gera eletricidade. Com o aquecimento global e muitos países ao redor do mundo preocupados com
as emissões de gases de efeito estufa, que são gerados por termoelétricas, que queimam carvão ou queimam petróleo, muitos países começaram a investir em fontes renováveis de energia, notadamente energia fotovoltaica. Então, eles mesmos já tendo energia elétrica, eles colocam vários painéis fotovoltaicos em cima dos telhados de suas casas, ou como paredes de prédios comerciais, que de certa forma até enfeita o prédio, de certa forma, que ele tem uma cor azul bonita, e com isso eles estão gerando sua própria energia elétrica e utilizando menos energia elétrica das grandes termoelétricas, que têm chaminés que soltam emissões para o meio ambiente. Então, com esse desenvolvimento, em especial na Alemanha, que foi o pioneiro no mundo, fez com que vários outros países, Canadá, Espanha, China, Japão, começassem a utilizar, e com isso o preço barateou. Nessas últimas décadas, desde que a NASA começou a utilizar na década de 60 até hoje, o preço já caiu mais de 100 vezes. Então, antes custava 100 um painel, agora custa 1, e o preço está caindo cada vez mais. Então, em breve, vai ser algo... acessível para muita gente. Acessível para muita gente. Essa questão do preço, Máximo, é importante, porque assim, apesar de muita gente não ter condições de comprar na hora um painel, ou instalar um equipamento desse em casa, com essa economia que o Rafael destacou, às vezes vale a pena, não é? E assim, se cada um puder fazer esse esforço, faz muita diferença no que diz respeito à economia e ao uso de tanta energia elétrica? Sem dúvida. Primeiramente porque o aproveitamento, né, dessa fonte no local do consumo já é uma medida de eficiência energética, pelo fato de não depender de redes de transmissão e nem de distribuição, onde tem perdas técnicas, naturalmente, por efeitos, né, termodinâmicos, físicos. Então, já é uma medida de eficiência energética. E, além disso, o próprio consumidor, o próprio usuário, ele passa a ser, né, o provedor da sua energia, ele não fica totalmente dependente. Por hora, ainda, a regulamentação atual, ela ainda não permite, a menos que ele queira, mas aí ele vai ter que ter um sistema de armazenamento de energia, porque uma das desvantagens da solar, fotovoltaica em particular, é que ela é intermitente, uma fonte intermitente. À noite, por exemplo, não há geração, mas nesse sistema que a ANEEL regulamentou recentemente, ele se conecta à rede e usa a energia da rede quando não tem geração solar, e aproveita a energia. Então você pode usar os dois. Durante o dia você usa solar e à noite você usa energia normal, e elétrica. Se durante o dia você gera mais do que consome, você pode injetar na rede e compensar no final do mês. Se você gerou mais do que você consumiu, você tem um crédito para abater em outras unidades suas, da mesma pessoa física ou jurídica, ou então em contas, né, em faturas seguintes, né, futuras, da própria unidade consumidora. Então, sem dúvida, é vantajoso. E mesmo com esse preço, que ainda é, né, em média, 3 a 4 vezes maior do que uma fonte convencional, como hidrelétrica, eólica, que já se tornou competitiva, né, ela ainda é vantajosa para residências que têm uma tarifa maior do que o custo de geração local. A tarifa, uma coisa é o custo da geração de uma fonte competitiva da ordem de R$100 o megawatt-hora. A outra é a tarifa que o consumidor residencial paga, que é cerca de 4 vezes, 5 até 6 vezes mais, dependendo do local. Por exemplo, áreas que têm áreas de concessão grandes, que têm poucas unidades consumidoras ou que têm uma concentração muito baixa, o custo de distribuição fica maior, né? Nesses casos já é vantajoso para o consumidor ter essa própria geração. É claro que ele vai precisar de um investimento inicial considerável, e aí é importante, nós estávamos discutindo isso semana passada com o BNDES, os programas de financiamento para uma espécie de um intermediário que vai ele contrair um financiamento e fornecer, né, painéis fotovoltaicos para residências que resolverem aderir a um programa como esse. A residência vai apenas, em vez de pagar a fatura para a concessionária de distribuição, vai pagar um valor para essa empresa que contrai um financiamento no BNDES, adquire lá, né, uma certa quantidade de painéis e instala, né, nas residências, nos comércios. Então, essa quantidade de painéis varia de acordo com o tamanho do local onde se quer instalar? Claro, da perspectiva que você tiver de mercado, ou de repente você até ter já fechado contratos com um dado número de unidades consumidoras, com o fornecedor,
e essa empresa faria, então, obteria um financiamento para poder viabilizar a implantação desses sistemas. Além da possibilidade do próprio consumidor, junto à Caixa Econômica, o Banco do Brasil e bancos desse tipo, fazer o seu próprio financiamento, 10, 20 ou 50 mil reais, com prazo e condições suficientes para viabilizar economicamente esse investimento, também tem essa possibilidade. Agora, Rafael, existe uma polêmica em torno da fabricação desses painéis. Fabricá-los agride o meio ambiente? Nesse ponto do impacto da fabricação, é importante destacar que o Brasil ele pode exercer, em breve, um aspecto de liderança mundial. Assim, primeiro ponto, os painéis fotovoltaicos são feitos de silício. Silício é o segundo elemento mais abundante no planeta. O primeiro é o oxigênio, o segundo é o silício. Sim. A areia de praia é feita de silício e toda a crosta terrestre é feita de silício. Silício é uma pedra, então para transformar um painel você tem que, de forma simplificada, derreter essa pedra e purificar. Então você gasta primeiro você gasta muita energia para derreter a pedra. Então se você compra um painel chinês, por exemplo, onde eles utilizaram energia de uma termoelétrica a carvão, a termoelétrica soltou muitos poluentes para fornecer essa energia para preparar o painel fotovoltaico. Um painel produzido no Brasil, ele já utiliza energia limpa de uma hidrelétrica. Então, quer dizer, essa fabricação no Brasil utiliza essa energia mais limpa, então agride menos o meio ambiente no processo energético. No segundo, o Brasil e Madagascar são os dois únicos lugares do mundo que têm o silício mais puro do mundo inteiro. Então você purificar algo que já é naturalmente mais limpo gasta menos energia, então teria um impacto menor. Agora, o que tem realmente de impacto? Para você ter ele bem purificado, ele é purificado de forma muito próxima do chip de computador, que também é de silício. Então, você precisa, uma das formas chama rota química, você joga um ácido e aí esse ácido ele é poluente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reciclar, reaproveitar esse ácido todo para não jogar ele para o meio ambiente. Porém, o Brasil tem pesquisas bem avançadas com grandes metalurgias para ter um outro processo, que é um processo térmico, onde você derrete a pedra várias vezes e ela se purifica. E você não utiliza ácido. Entendo. São pesquisas brasileiras que existem sobre o assunto. Então, com essa tendência do painel fotovoltaico ser utilizado em todo o mundo, o Brasil tem de tudo para ser um grande líder mundial na produção limpa desses painéis. E essa tendência, eu gostei de ver essa questão do Brasil, que nós temos todo esse potencial. Outros países do mundo já utilizam muito esse tipo de energia, Máximo? Muito, eu não diria, né, mas assim, uma quantidade já assim, significativa, expressiva, porque no caso do Brasil ela é, como eu disse, né, muito tínhamos pequeno, cerca de, muito tímida ainda. Juntando todos os sistemas isolados, pequenos sistemas isolados, esse que o professor Rafael mencionou, nas comunidades isoladas onde não tem acesso à rede, onde é impossível ou inviável levar a rede, né? Juntando tudo isso, nós tínhamos cerca de 2 megawatts. Mas é muito pouco isso, considerando que nós temos mais de 100 mil megawatts de potência instalada no país. Então, é um percentual muito pequeno. Se pegarmos países como França, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, nós temos uma proporção bem maior. Lá eles têm plantas de 20, 30, 50 megawatts, né? No Brasil, a gente espera ter uma parcela, mas é nessa micro e mini geração de pequena escala. Plantas de médio, grande porte, no curto prazo a gente não vislumbra. Curto prazo, fala assim, 4, 5 anos, né? Mas num horizonte maior, de uns 10 anos, certamente a gente também vai ter plantas, porque a expectativa é que em 10 anos ela se torne totalmente competitiva com as fontes convencionais. Bom, e essa questão de realmente usar energias alternativas, você vê, Rafael, que é um grande passo mesmo para a preservação do meio ambiente? Sim. O Brasil ele é um líder mundial de fontes renováveis de energia. Enquanto vários países industrializados, desenvolvidos, então tem 10% da sua matriz energética, toda a sua energia limpa, eles investem em painéis fotovoltaicos, em energia eólica para ter talvez 13% ou 15% de energia limpa na soma do total. O Brasil tem 50% de toda a energia que nós gastamos de forma limpa. Muito vem das hidrelétricas,
quase toda a energia elétrica da casa de todo mundo vem dessa fonte limpa, que é a hidrelétrica, e muito do etanol dos veículos dos carros, que é uma outra energia limpa. Então, o Brasil está liderando o mundo nessa questão de que é possível se industrializar, crescer e gerar cada vez mais energia de forma limpa e em harmonia com o meio ambiente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa, viu? Foi um prazer, Carol. Eu que agradeço pelo convite e sucesso aí na continuidade do programa. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!